Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui com um convidado super especial. Hoje nós vamos falar com o maestro Vanderlei Bansi, né? Do CEMEAR, do Conservatório. Vamos trocar umas ideias a respeito de algumas coisas, algumas curiosidades, algumas coisas que aconteceram em comum na nossa vida, né? Algumas alegrias propiciadas por ele, né? Por conta de alguns eventos. E conhecer um pouquinho dele, os trabalhos dele, o que ele vem fazendo atualmente, né? Em relação à cultura. E antes disto, nós vamos ter aqui a nossa voz da consciência lendo um pouquinho do histórico, do currículo, da grade, de tudo que ele já fez durante todo esse tempo de carreira, que não é pouco. E aí, voz da consciência, vamos ler. Conta aí um pouquinho dessa história para nós. O nome dele é Vanderlei Bansi, mas ele é mais conhecido como Maestro Vanderlei só, ou Maestro Vanderlei Bansi. A formação dele é maestro regente, arranjador, educador e trompetista, graduação em composição de referências Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita, no Instituto de Arte. Ele tem pós-graduação em psicodrama socioeducativo. Ele é mestrado na PUC em São Paulo, EHPS cursado, tem pedagogia na Unip também. Ele é cursado internacional de música e dança em la educación. Ele curso artístico da Universidade de Verano de Esztergom, na Hungria, no 98. A história da arte na Europa e Itália, período greco-romano ou ao Renascimento. Firenze, Roma e Veneza. História da arte na Europa e arte francesa. História da arte na Europa e arte espanhola em Madrid, Barcelona, Figueiredo, Segovia, em 2014. A história da arte na Europa, na Inglaterra e no Reino Unido, em Londres, em 2017. A história da arte na Europa, período greco-romano na Grécia e Roma, 2018. As experiências profissionais, ele é gerente de divisão de artes e línguas da Secretaria de Educação do município de Guarulhos, gestão de projetos políticos e pedagógicos através de ações como formação continuada para 350 educadores da área de artes plásticas, teatro, dança, música, língua inglesa, espanhola e educação física. Implantação e implementação de projetos nas escolas municipais e nas comunidades do Centro de Educação Unificada, no CEL, em 2009 a 2016. Fundador do Centro Municipal de Educação e Artes, conhecido como CEMEAR, voltado para a formação das línguas artísticas com o objetivo de fomento cultural sobre uma perspectiva interdisciplinar da educação. Coordenador da Escola do Auditório de Ibirapuera, regente da Orquestra Brasileira do Auditório, OAB, regente convidado do terceiro e quarto Encontro Internacional de Orquestras e Coros Escolares da América Latina para o bicentenário da independência da Argentina em São João de Mendonça e fundador da Orquestra Pimentinho. Desenvolvimento de projetos Campo Coral Educação para professores, Banda Sinfônica da Comunidade, Secretaria Municipal de Educação. Regente do Coral Fina Voz do Banco Mercantil de São Paulo S.A. no período de 2000 a 2003 e regente do coral da Universidade Paulista no período de 1994 a 98. Ele também regeu as orquestras de comemoração do El Bicentenário San Juan, na Argentina. Teve a apresentação da Orquestra Brasileira do Auditório do Ibirapuera. Regeu aqui no Teatro da Amastora o Coral Educação, que é Educadores da Rede de Educação Municipal. Também fez a Orquestra Brasil do Auditório com a cantora Fabiana Cousa. Foi da Orquestra da Vila e também a Orquestra do Auditório com o pianista Laércio de Freitas. E também, só conferir aqui, com o cantor Jair Rodrigues e com o Toninho Ferragutti e convidados. Ufa! Caraca, meu Deus do céu, hein? Eu achei que ia ser 1 hora de vídeo. Tô lendo histórico. Eu acho que só ler o seu currículo, eu acho que já é uma história, né?
E queria saber de você, assim, de onde nasceu essa inspiração, como é que surgiu essa aspiração para arte, é, música em geral. Esse negócio da música nasceu comigo na adolescência, né? Quando eu tinha 14 anos de idade, eu tocava na banda marcial da escola Homero Rubens de Sá, na Vila Calvão, em Guarulhos, Uhum. né? Lá eu fiquei até os 18, 19 anos. E depois eu segui carreira, assim, eu fui estudar mesmo, né? E resolvi me dedicar mais a fundo, né? Sim. E aí não parei mais, né? Uhum. Desenvolvi muito, estudei, comecei a estudar em Guarulhos, Conservatório de Guarulhos, depois fui para o Conservatório do Rubinho, do Godoy, lá do trio, que era o Zinco Trio, Sim. né? E depois eu fui para o Conservatório do Brooklyn, Brooklyn Paulista. Né? Esses foram os lugares que eu estudei muito tempo, Sim. principalmente no Conservatório do Brooklyn Paulista, década de 90, deixa eu ver, por aí. Não, década, eu tinha 27 anos, eu tenho 60 agora. É década de 80, né? Década de 80. E depois eu entrei na Unesp para estudar composição e regência, né? Uhum. E aí começou os trabalhos nas áreas, né? E eu sempre trabalhei com coral e com educação, né? Uhum. E aí eu fui trabalhando, eu fui estudando, caminhando nessas duas vertentes, a educação e a música. Então são essas duas áreas que eu atuo, sempre atuei, né? Sim. Essas duas áreas, educação e artes, né? Principalmente na linguagem musical, né? Uhum. Esse é meu interesse. Sim. E aí foi embora, até hoje. Até hoje eu trabalho com esse negócio, mexo essas coisas. Tudo que vocês leram aí tem a ver justamente com essa questão, né? Com a questão da música e com a questão da educação. Na música, a minha motivação inicial sempre foi tocar o instrumento de sopro, que foi o trompete, né? Mas depois, estudando, a gente vai para o piano também, mas eu não me julgo, nunca me julguei um pianista. O instrumento piano, ele é um instrumento para auxiliar, para análise, para fazer arranjo. Sim. Alguns acompanhamentos dá para fazer, mas não tão profissional, no sentido técnico, né? Certo? Aquele que chega, toca, lê, prima, toca, etc. e tal, né? Então, mas o piano também faz parte da minha vida desde os 20 anos de idade, né? A Mas partir daí já tinha essa, Não, antes. Oi? já tinha essa inspiração artística na sua família? Não. Minha família não tem nada. O meu avô, parte de mãe, que tocava violão lá no interior do Paraná, em Maringá. Eu sou do Paraná, sou de Maringá, né? Aham. Entendeu? Então, Escutando avião, hein? praticamente essa aspiração surgiu de você. Sim, não, veio de mim, veio de minha própria vontade, né? A experiência que eu tenho com música nasceu na relação com a banda que eu tocava, numa banda marcial. E a banda marcial é formada por metais, né? E percussão. Os metais tinham trompetes, trombones, umas trompas, um tipo de trompa, né? Que tinha a chiquinha, que era um instrumento de Aí, acompanhamento, bardinhos, sousafones e toda a percussão. entendi. Aí a gente parte um pouquinho até para aquela parte, pro período ali, ou para a etapa ali, onde você começa a fazer as suas intervenções culturais, mas de forma mais internacional, digamos assim, né? Onde você tem algumas viagens para a Europa, em sua grande maioria, né?
E como é que surgiu isso? De que forma se deu isso? Como é que foi que isso apareceu na sua vida? Tinha dois campos na questão do cinema. Primeiro, eu fui fazer cursos de música, né? De educação musical, principalmente. Uhum. Eu fui fazer tecnologia, fui fazer um curso em Esztergom. Esztergom é 20 minutos de Budapeste. Budapeste é a capital da Hungria, terra Sim. do Liszt, né, o pianista Liszt, do Bela Bartok e do Kodály. Eu fui lá estudar o método Kodály, né? Eles chamam de método Kodály, que é o método Kodály, Uhum. o qual eu uso até hoje vários aspectos desse método, eu acho fantástico, né? Sim. E passei lá 2 meses estudando, ou 1 mês e meio, foi uma coisa mais ou menos isso. Foi a primeira vez que eu fui para a Europa, né, estudar. Foi a primeira vez que eu fui para lá. O curso foi feito em espanhol, mas tinha gente que falava em português lá, né? Uhum. E aí, essa foi a primeira vez. Depois eu fui fazer um outro curso que foi em Santander. Santander é norte da Espanha. Sim. É muito próximo ali da Galícia e de Portugal, né? Uhum. E ali eu fui estudar o curso, lá foram só 20 dias. O curso do alemão Karl Orff, né? Que desenvolveu algumas metodologias, mas ele também desenvolveu um instrumental bastante específico, né? Um Uhum. instrumental xilofônico, metalofônico, baseado em visitas que ele fez às tribos africanas e lá ele percebeu como é que chama? Esses instrumentos, o xilofone, o metalofone, ele ficou apaixonado e desenvolveu alguma coisa em torno disso, né? Uhum. E, e isso a minha experiência fora na Europa foi isso. Depois a minha outra experiência foi na Argentina, Sim. que ali eu já fui trabalhar, né? Trabalhei em 3 lugares. Trabalhei em Mar del Plata, que é a terra do Astor Piazzolla, que Sim. antes de ontem fez 100 anos, comemorou 100 anos do nascimento dele, né? Grande Astor Piazzolla. Trabalhei em São Juan, que é próximo de Buenos Aires, acho que dá não tão próximo, acho que 1 hora e meia, 2 horas, e Mendonça, que é um outro lugar também, né? Uhum. É como se fosse um outro município, né? Também próximo, tipo 2 horas, uma coisa assim, né? E foi nesses 3 lugares, em épocas diferenciadas, eu fui participar. Eles fizeram, durante vários anos, trabalhos comemorando o bicentenário, né, de independência. E lá foi antes. Nós devemos comemorar isso ano que vem. Quer dizer, Uhum. não sei como a gente vai comemorar isso, né? A situação que está o país não sei, né? Bom, e aí eu participei lá. Eu participei como regente convidado, né? E levei peças brasileiras. Trabalhei com bandas sinfônicas, principalmente, né? E um ano eu fui com a Orquestra Brasileira do Auditório, né? Eu Sim. levei a orquestra aqui e ficamos lá uma semana num festival, né? Uhum. Então funcionou, é mais ou menos como se fosse um festival, né? Sim. Como é aqui, mais ou menos em Campos do Jordão. E depois de 2012, teve um processo aí de 8 anos que eu promovi cursos de artes pela Europa, Uhum. né? Uhum. Essa promoção ela tinha como objetivo, como fundamento, descobrir melhor todo esse universo, né? A questão de entender a história, entender a história através dos aspectos das artes, né? Porque é o que Sim. ficou, né? Então, através das artes plásticas, né? Através das esculturas, da arquitetura, né? Através das pinturas, através de uma série de questões, né? Sim. Sim. E aí, eu esse encontro aí, foram 8 anos, fizemos basicamente toda a Europa, né? Cada Uhum. ano no lugar, com temas específicos.
E você foi, inclusive, numa delas, né? Que a gente foi para Firenze, Sim, Roma e Veneza, né? E a sim, ideia de ir para Firenze, Roma e Veneza era justamente de entender um pouco mais, principalmente o período, que é o período do Renascimento, sim, né? sim, Que começou no século XI e XII, foi até século XVI, mais ou menos, né? sim, sim. Eu acho que E muito importante. sim. Até para o E pessoal entender um depois, pouquinho, né, o pessoal entender um pouquinho do que devem estar perguntando, mas tá, por que que o Vanderlei foi convidado? Assim, além da gente conhecer essa história fantástica, né, que é essa história muito de entrega mesmo com relação a essa questão, as questões básicas voltadas à educação e cultura, né, e música, né, em geral, né, foi ele, né, foi através dele que a gente realizou um grande sonho, um grande sonho, mais um sonho compartilhado, né? E assim, ele já fazia esse tipo de cursos fora do Brasil, né? E a minha mãe se interessou, né, em fazer também esse curso, né? Só que assim, né? Aí eu falei para ela, já que você vai, né, interessante vai ser, né? Vai ser você e eu vou também, né? Mas aí havia toda uma questão, né? Porque era um curso muito voltado à arte visual, né? Arte visual, você ia lá para conhecer um pouquinho da engenharia, de construções das cidades, né? A estrutura, as arquiteturas, as artes, né? Pinturas, né? E houve uma questão de, tipo, no sentido, como que um deficiente visual vai para a Europa para fazer um curso de artes visuais? E assim, foi bastante interessante. eu não diria, que eu não diria artes visuais, eu Uhum. diria artes plásticas. Isso. A arquitetura, por exemplo, ela é visual, mas Uhum. a sua maneira de chegar é o tato, Sim, né? sim, Certo? As esculturas, por exemplo, né, elas também são visuais, têm toda a sua forma. sim. Mas me parece, assim, a sua percepção ela é mais do tato. Então, você Uhum. cria a forma, você expressa de outra forma através do tato, né? Assim Sim, como a música é direcionada através do ouvido. Não é isso? sim, 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 sim. E aí você pode até relatar se você entendeu, se você sentiu, o que você sentiu, o que você entendeu nisso, né? Porque foi uma experiência inédita e a gente viu de perto como é que funciona esse negócio. Porque vamos para lá, vamos, por que não pode ir, né? Uhum. O que impede? Não impediu nada, né? Então, assim, todos os aspectos ligados à questão do acesso foi super bem atendido, né? Sim, E é sim, sim. interessante porque em vários lugares, né, que assim não tinha, mas a Adriana que era a nossa guia, né? Sim, A sim. grande Adriana, ela perguntava lá para as pessoas como é que eu faço com uma pessoa aqui que não enxerga direito, né? Ou não enxerga, né? E como é que faz aqui? Eu falei, aí eles iam lá e abriu os lugares, e a gente foi em lugares fantásticos, né? Você foi lá Sim. e tocou com a sua mão, né? A mão acho que estava com a luva, né? E aí vai um monte de coisa. Isso. E Obviamente que na questão. fica aqui até o agradecimento e o elogio, né? Porque assim, quando a gente se inscreveu e foi para fazer isso aí, né? A gente entendeu que assim, a gente tinha duas possibilidades, né? Ou sair de lá muito frustrado, né? Por conta de não ter a possibilidade de realmente estar integrado dentro do processo, né? Mediante a proposta, né? E a outra ideia e a outra possibilidade é sair dali entendendo, né, que tudo aquilo que poderia ser feito, né, dentro da questão da possibilidade de acesso, né, foi feito e
se não 100%, mais 80%, 90%, 95%, 90% foi atendido. Né? E fica aqui, assim, até registrado, né, que, assim, gente, se de repente haveria a possibilidade de 95% ou 80% ou 90%, não, né? Realmente, né, tudo aquilo que foi proposto, né, tudo aquilo que fazia parte do currículo, né, dentro da proposta do curso, né, não houve aquela coisa de, nossa, ele não teve acesso, né? Porque, assim, até coisas que não poderiam ser feitas normalmente, né, dentro da proposta do curso, foi feita, né? E chegando lá, em alguns museus, né, que as esculturas eram todas cercadas, né? Ninguém podia chegar perto, né? E não, lá e parte do curso, assim, tem que a gente vai ver esculturas, né? O pessoal, não, ele não enxerga? Não enxerga nada? Como que... Então tá, põe luva na mão dele, ele vai tocar em todas as esculturas que ele puder tocar, né? Ou que ele quiser tocar, né? E quando havia as questões de pinturas, né? A nossa guia lá, né, a Adriana, era super proativa no sentido de explicar detalhe por detalhe, né, o que estava sendo apresentado dentro da pintura, né, e parecia que ela basicamente colocava a gente lá dentro, né, dentro da não só da história daquela pintura, mas também fazia com que a nossa imaginação viajasse ao ponto de visualizar realmente, né, todas aquelas esculturas, né? Aí fica o meu agradecimento a ela e a você também, né, por ter proporcionado isso, né? A mim e a minha mãe. Então, é interessante porque, veja bem, falando, por exemplo, na questão dos quadros, né? Uhum. Que tem uma relação visual, né, com as cores, essas coisas todas. Uhum. Quantas e quantas vezes, lá, eu me deparei com quadros, você falava assim, caramba, né? Você já vi tantos quadros, né? Aí você olha, isso aqui não tem nada. Você olha assim, não tem nada. Aí o guia para e começa a contar a história. Esse quadro aqui foi feito por fulano, que veio da onde, se fez isso aqui significa isso. Aí o seu olhar muda completamente, é muito louco. Sim. Quer dizer que se não tivesse a pessoa falando, esclarecendo, né? Aí eu lembro que tem um quadro que foi numa igreja, lá tinha um cara, tinha uma pessoa vestida em vermelho, ajoelhado no quadro, né? Deve ser algum santo, alguma coisa assim, né? Uhum. E olhando para cima, e tinha Deus, né? Com Jesus Cristo, né? Com a Nossa Senhora e tal. E aí a gente olhava, aí, quer dizer, a pessoa começou a contar o quadro, começou a falar de onde que era aquele quadro, contextualizar a época, né? Que época ela que é essa, né? Quer dizer, aquilo, a importância da religião, né? A importância do cristianismo na Idade Média, a importância disso no dia a dia, né? Mas também a ascensão do chamado burguesia, né? Que, na verdade, a burguesia nasce ali no Renascimento, né? Uhum. E depois se afirma enquanto uma classe dominante. E de repente, quem é que patrocinou? Já tinha patrocínio, né? Porque ali o poder estava sendo bem já dividido, né? Já tinha uma briga de poder. Quem estava à frente do poder não era tão mais o clero e a igreja e os reis, né? Então tinha a ascensão da burguesia. Sim. E ali então tinha quem? Tinha o cara que estava ajoelhado de vermelho, era o cara que mandou pagar aquele quadro, que era um bambambam da época, né? Já era um cara do dinheiro da época, não era sangue azul. O fato de ele estar no quadro, porque ele pagou. Uhum. E ele se inclui ali na história.
Aí, puxa vida, assim, caramba, você sai dali, quer dizer, como é que você entra, vê o quadro, como é que você sai? Muda completamente a maneira, né? E isso mediado através de quem conhece a história, né, de toda a situação. Então, eu imagino que você não tem o acesso à visão. Eu não sei como é que as coisas funcionam na sua cabeça, mas com certeza construiu-se alguma imagem, né, a Sim. partir da sua própria história e também construiu-se todo o enredo, porque se ela mudou o nosso enredo, você também mudaria, ou acrescentaria, ou formaria, né? Então, é Uhum. interessante isso, né? Isso é fantástico, né? Sim. Porque a grande questão é a gente vê, a gente vai numa exposição de artes, mas quando ela não é contextualizada, né? Ela, às vezes, principalmente artes visuais, né? Uhum. De modo geral, tem uma certa questão da... Aí você fica um pouco, você acaba, a reação estética é outra, né? A relação Sim. estética, ela é outra. Na medida que ela vai sendo mediada, né? Ou seja, você vai contextualizando, você vai entendendo melhor, essa reação ela vai tendo Sim. uma outra dimensão, né? Certo? E é importante a gente ter clareza disso, né? O que significa tudo isso, né? Sim. Então, assim, a experiência de você ir lá foi fantástica, né? Primeiro que a gente percebe que funciona, muitas coisas funcionam lá, né? Quanto ao acesso de falar, é de fazer, é a prática a gente viu isso, Uhum. né? Então, achei bacana tudo isso, né? Achei fantástico, foi uma experiência de muito aprendizado, Sim, 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 sim. E né? foi muito, muito interessante que esses dias eu estava vendo um vídeo, né? O vídeo é até espanhol, né? De uma senhora que ela estava indo ao museu pela primeira vez, né? E ela era deficiente visual total e ela estava indo levar o filho dela, né, para conhecer, né? E de repente ele se deparou de frente com um quadro, né? E ele falou, ele ficou admirado, né, com o quadro, né? E aí a mãe dele falou assim, tá, aí ela perguntou, né, o que aconteceu? Não, eu estou admirado com a beleza de um quadro que eu estou vendo, né? Aí ela falou assim, tá, mas o que você está vendo, né? E o menino, ele não se ateve tipo, falar, olha, tem cavalo, tem cavalheiros, os cavalheiros estão numa pose de parece que vão entrar em confronto. Não. Ele chegou lá, pegou a mãe dele, sentou num banquinho na frente do quadro, assim, né? E começou a fazer todo um discurso, né? Onde ele realmente trazia todo aquele sentimento, tudo aquilo que estava expresso naquele quadro, né, com relação a aquele momento específico, né, ele começou a trazer tudo na fala dele para a mãe dele que não estava vendo, né? Aí quando ele acabou de falar, né, explicar lá para a mãe dele, ele começou a explicar para a mãe dele lá sentadinha, né? Quando ele acabou de explicar todo o contexto do quadro, já tinha mais ou menos umas 20 pessoas que estavam visitando o museu na frente dele, né? E ele lá, aí todo mundo começou a bater palma, aplaudindo, nossa, que a explicação dele foi tão grande, e a mãe dele lá, tipo, emocionada, porque assim, ela falou que tinha conseguido ver, né, realmente o quadro, né, dentro da cabeça dele, através da intermediação da criança, né? E o menino tinha aproximadamente acho, uns 8, 9 anos, né? E através dessa intermediação, né, ela conseguiu se transportar para dentro tanto da questão do que estava desenhado ali mesmo, né, no quadro, quanto da questão da emoção que estava sendo transparecida no quadro, né? Aí, nesse momento, o pessoal que estava acompanhando chegou lá assim, ô, faz um favor, tá vendo aquele outro quadro ali? Vai lá e descreve ele pra gente também. Né? E foi nesse momento que eu lembrei muito, né, de quando a gente estava lá e
lembrando da Adriana lá falando questões né, essas questões as questões históricas, né? E assim, não só da questão histórica, mas até da estética, né? Que se dava em alguns quadros, né? Aqueles quadros do início, né? Do início e depois da Renascença, né? Quanto que era se colocado a questão do detalhe, né? Quando ele estava, eu lembro muito de um quadro que ela estava lá explicando para gente, né? Que era, na verdade, eram várias réplicas do mesmo quadro, mas de épocas diferentes, né? Aonde era Maria com Jesus no colo, se eu não me engano, né? E tinha alguns anjos, né? E num primeiro quadro, que eu acho que foi uma das primeiras obras assim desse sentido, né? Ela falava da questão de o olhar, né? O olhar da Maria não tinha expressão, né? E era sempre para frente, né? Aí, com o decorrer do tempo, foi se mostrando aquela questão né? Ela não olhava mais só para frente, ela começou a olhar para a criança que estava no colo dela, né? A criança começava já a ter gesto, já ter assim um sentido de movimento, né? E todo o entorno também já era mais vivo e rico em detalhes, né? E aí você vê como que isso não só transporta a gente para dentro, né? Das questões históricas, né? Mas também a preocupação que houve com relação a mostrar o detalhe que muitas vezes a gente não vê, né? E, basicamente, assim, olhando a situação como um todo, quem tivesse ali vendo, tá legal, o quadro, nossa, ali é o mesmo quadro de outra época, ali é o mesmo quadro de outra época. Isso, exatamente. O que você falou é interessante, né? Porque é super importante a gente, de fato, entender. Eu acho que o questionamento é a coisa mais importante. Por que é importante ir no museu? Uhum. Por que é importante entrar em contato com isso? Né? Tem que ter clareza, né? Acho que tem que buscar essas respostas. Sim. E eu sinto que isso é muito elitizado aqui no Brasil. Muito elitizado. E isso é intencional. Entendeu? Ou seja, essa coisa de algumas coisas são eleitas para que poucas pessoas se desfrutem mais a fundo, né? Sim. Certo? E aí é tão louco, porque essa coisa da elitização eu acho terrível, né? Mas é a história, né? A história é isso. Quando você fala, por exemplo, ali, olha que interessante, né? Quando você fala que tinha Nossa Senhora antes, era tudo, não olhava para a criança, olhava para frente, mas eram tudo figuras que eram simbólicas, né? Então não tinha expressão humana. Sim. Isso era os quadros bizantinos eram todos assim, né, da Idade Média, né? Sim. Por que não põe? Por quê? Porque como é que você vai colocar Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora com o ser humano, né? Não é acima, né? Acima de nós. O Renascimento quebrou isso, né? Sim. Ele quebrou isso, ele colocou. Então, quando você vê um quadro renascentista, o que você está vendo são expressões humanas, você está vendo a pessoa humana. Mas qual pessoa humana é? De que época? Daquela época? Então, ele passa a ser um documento histórico, né? E ali você começa a ver as pessoas, né, que estão ali pintadas, etc. Então, passa a ser um documento histórico, né, de referência, né? E também de uma quebra dos padrões. Sim. Né? Agora, é interessante, quem é que fez isso? Isso foi, por exemplo, uma revolução da classe mais dominante da época? Não. Isso não foi uma revolução. Isso não começou com o clero, não começou com os padres, né? Não começou com a igreja, não começou com os reis. Isso aí teve início com Dante Alighieri, né? E com Maquiavel. Sim. E eles trouxeram isso em Firenze. Eles trouxeram a língua, né? A língua deles popular. A língua dominante era o latim.
as missas eram todas rezadas em latim, né? Uhum. E aí, quando ele pega do popular e coloca a luz no popular, a coisa começa a mudar com muita efervescência. É muito bacana isso, né? E aí a coisa vai indo, né? Portanto, é a arte popular, né? Vem do popular isso, né? E aí vai se desenvolvendo, né? E, então, houve esse renascimento e alguns autores falam que teve dois renascimentos. O renascimento italiano e o renascimento italiano que se exportou para a Europa. A partir do renascimento italiano, com essa ideia da língua, a língua de Dante, né, era a língua italiana de Firenze, da Toscana. E depois foi a base da língua italiana, que não existia Itália, não existia Toscana, não existia Verona, depois juntou. Isso se exportou. E aí houve eles falam três revoluções básicas. Né? Teve a econômica, né? A política e a social, a política filosófica. A econômica se deu final do século XVIII, XIX, já na Inglaterra. Sim. A política é o quê? Foi qual? Foi a Revolução Francesa. E ele falou que a Revolução Filosófica foi aonde? Foi já em 1500, na Alemanha, que não era Alemanha, com como é que é lá, a igreja, a revolucionária lá, né? Como é que chama? A reformista, não a contra-reforma, a reformista, que foi o presbiteriano, não é? Sim. Esqueci o nome. Eu lembro, né? Que foi a igreja e que depois que o cara queria fazer o quê? A língua alemã. E o cara pegou a Bíblia, que estava escrito lá em latim, não sei o quê, e transformou tudo para a língua dele lá, né? Certo? E isso foi uma revolução, porque aí começou um monte de coisa. Como é que se escreve isso, né? E por aí vai, né? Então, quer dizer, isso tudo se chama, o pessoal chama isso do movimento do segundo renascimento. Isso não vingou na Itália. Isso na Itália acabou não vingando. Por quê? Porque a própria igreja, ela se apropriou disso e o quê? Fortaleceu o próximo período, que foi chamado período barroco, com ornamentações, essas coisas todas, né? Ela se apropriou, porque o centro da igreja era Roma, né? E ela se apropriou disso para não perder o domínio, e aí um monte de questões. Isso, então, século XVI, século XVIII, XIX, por aí vai. Então, assim, é muita história, né? Sim. E a gente entrando em contato com tudo isso, eu acho super bacana. Então, assim, a partir de um quadro, você começa a ver como é. Aí, naquele quadro, você olha para aquele quadro de novo, você olha aquelas pessoas com outro olhar, né? Quem pintou com outra intenção. Então, muda completamente, né, as coisas, né? E é fundamental isso, né? Ou seja, a imaginação nossa viaja, né? Isso. Isso que é o interessante da coisa, né? Porque assim, você começa a... Martinho Lutero. Martinho, sabe o Lutero? Da igreja da Alemanha. Esqueci o nome dela, eu lembrei. Martinho Lutero. Sim. E é bem interessante isso, porque você consegue enxergar vários aspectos, né? Não só de um mesmo período, mas de um, vamos dizer assim, é como se fosse é aquela coisa bem do que você traz mesmo, né? Aquela revolução, né? E, querendo ou não, se trata disso, né? Você tira aquilo que era elitizado, né? E começa a trazer para um público ou para um ambiente, né? Onde, vamos dizer assim, de certa forma, não se via, né? Então, isso que se torna interessante nessa grande viagem que se torna a cultura, né? É isso mesmo, esse é o caminho das coisas, né? A gente se apropriar disso. A arte, no geral, ela tem um papel imenso na nossa formação enquanto cultores, enquanto seres humanos.
E muito importante. Muito importante. Então, fiz, é muito bacana para abrir a minha cabeça, entender um pouco mais. E aí vai. Uhum, uhum, uhum. Então, e aí, fechando a questão das eu participei de não dois cursos, na verdade, eu participei de 2 congressos em Cuba também, né? Quer dizer, Cuba eu fui 2 vezes, achei fantástico, né? Entendi como é que funciona, porque Cuba é um grande celeiro de músicos, fantástico, coisa absurda, né? Qualidade que eles têm, a revolução que eles fizeram. E eu fui entender como é que eles fazem, como é que a educação deles, né? Tanto nas escolas públicas quanto no Instituto de Artes, né, que chama de ISA, Instituto de Artes, se chama ISA, né? E então foi isso, né? Isso é muito importante. Uhum. Uhum. E assim, até polemizando um pouquinho essa condição, né? É muito diferente daqui. O quê? Questão da educação. Cuba? Em Cuba? Uhum. Sim. Sim, não. Assim, em Cuba, a educação e a saúde, ela é muito diferente. Ela é referência em toda a América Latina. A Uhum. questão de avaliação, acho que da ONU tem alguns veículos de avaliação. Uhum. A avaliação sempre é muito boa deles, né? De modo geral, né? Assim, quando você vai para Cuba, você se impressiona, não tem jeito. Ou você se impressiona por um lado, ou você se impressiona pelo outro. Uhum. Se você vai para Cuba, você chega lá em Havana, prédios antigos, velhos, parece, sabe? Sabe onde que você está ali em São Paulo, ali na zona do crack lá, né? Sabe que é a zona ali? Uhum. Aqueles prédios antigos, sem pintar, sabe aquela coisa assim? Havana é lugares que você, nossa, os ônibus passam super cheios, lotados, né? Você vê aqueles carros, tudo década de 50, antigos, você entra no carro, Uhum. você percebe que tem os carros, entendeu? Aí, assim, nossa, mas que pobreza, né? Então, assim, materialmente, tudo pobre, você não percebe isso. Mas quando você começa a conversar com as pessoas, quando você começa a entender como é que eles pensam, eles sentem, eles agem, como que eles dividem as coisas, aí você começa, caramba, o que é isso? Como é que é aquilo? Você vai percebendo que existe um padrão cultural muito, muito forte. Não é para qualquer um, não. Né? E você vê as pessoas, você só olha a pessoa se tem uma roupinha, sabe? Eu lembro que eu encontrei um cara ali no centro de Havana, uma noite, ele estava lá vendendo os periódicos, chama de periódico, né? Estava com o chapéuzinho dele assim, estava rasgado. Aqui, o pessoal olha para ele aqui assim e já fala, é quase mendigo, alguma coisa assim, né? Isso aqui agora é muito mendigo, né? Aí você começa a conversar com o cara, sabe, Brasil, tá? E vai falando, cara, como você sabe tudo isso? Né? Uhum. E aí fala, e como você pode? As pessoas não são, né? Eles são bobos, eles sabem quem eles são, eles têm clareza, né? Eles têm clareza qual é a situação deles, eles têm clareza do desafio. É muito louco, porque ali em Havana tem um lugar que chama Malecão. Uhum. Você vai em Malecão, ele é todo de frente para o mar ali, né? E do outro lado, sim, lá do outro lado, se você fala assim, lá ali é os Estados Unidos, ali sabe, é o sul dos Estados Unidos, acho que Flórida, Miami, um negócio assim, entendeu? Uhum. Aí você fala, caramba, quer dizer, os caras estão na cara dos americanos, né? E é um nó os americanos aqui, né? Isso, como é que pode isso? E só pode desse jeito, com consciência, né? Com consciência de quem eles são, consciente do que eles estão fazendo e ter um monte de coisas em cima, né? Muito, muito, né? Obviamente que é uma ilha de 12 milhões de pessoas. É a população de São Paulo capital. Sim. Né? É muito diferente.
Mas, assim, o que existe lá é uma coisa fantástica, né? Por aí vai. Agora, você não precisa ir longe, né? Assim, a questão de ir longe, assim, do outro lado, na questão do comunismo. Olha, você foi para uma Itália. Olha, eu acho que a gente pode ser. Eu fui para uma Londres. Eu fui para Berlim. Eu fui para Munique. A gente pode ser o capitalismo que existe lá, né? Ou seja, lá as pessoas, a gente não viu pessoas morando na rua. Sim. A gente não vê crianças pedindo esmola. A gente até viu na Europa adultos pedindo esmola, um ou Sim, outro. sim. As crianças não. E uma Você coisa vai em muito interessante Guarulhos, até lá na Itália, né, que quem pedir esmola na rua tinha que ser credenciado, né? então, tem uma outra questão, né? Ou seja, você não vê a pobreza como se tem agora aqui, sabe? Principalmente você tem uma sociedade muito mais consciente, e quando a gente vê a história deles, a gente percebe por que existe essa consciência coletiva. Essa consciência coletiva, a percepção deles é muito mais avançada, certo? Então, assim, você vê um raio de proteção para a infância, para a juventude, né? E para a velhice. Essa é a questão, né? Então, assim, eu acho que isso é um princípio. Alguns princípios têm que ser, tem que ter clareza, né, nesse sentido, né? Então, eu acho que para nós aqui, eu acho que o importante é a gente precisa descobrir o nosso caminho, né? E a gente tem que ter clareza de valores que a gente está defendendo. Então, assim, eu não defendo nem um pouco que tenha crianças que têm esmola vendendo coisa na rua, que eles têm que estar na escola, ó. E isso é o que mais tem hoje, né? Isso é um absurdo, né? Então, nesse sentido, a coisa é muito mais complexa, né? Sim, claro, com certeza. Com certeza. Acho que isso até foi bem colocado, né? Para justamente se entender o quanto, né? O quanto há de consciência dentro de uma população, né? E o como até é visto, né? A gente poder trabalhar isso de uma forma assim, não normal, mas também não bizarra, né? Tem que se entender que aquilo existe, né? E se lutar para ou para que essas desigualdades se diminuam, né? Ou, sei lá, de uma ou de outra forma tentar se igualar a isso. Né? Algumas coisas tem que mudar, né? Sim. Sabe disso? Por aí vai. O que eu queria saber de ti agora, né? O que o Vanderlei anda fazendo atualmente? Como é que está sendo esse cenário pandêmico para o Vanderlei? Como é que ele está trabalhando todos esses aspectos, né? Agora, tipo assim, né? Para a Europa tá difícil de ir, né? Não dá muito para entrar lá. Mas e aí, como é que tá? O que você está fazendo ultimamente? Como é que você está seguindo dentro dos fluxos de trabalho? A Europa, a gente não vai mais porque os caras não deixam a gente lá, né? Acabou. Você vai na agência comprar passagem, o pessoal já fala, nem compra. Exatamente, por aí vai. Aliás, nem a Europa, acho que até a América Latina, daqui a pouco os caras estão fechando com a gente. Então, eu estou ensaiando online, né? Ensaios corais online. Eu tenho atuado mais online por causa desse problema da pandemia, é um problema sério. Mas eu tenho estudado muito. Teve época que a gente estuda muito, tem época que a gente trabalha muito, né? Tem época que faz as duas coisas. Mas eu tenho estudado muito. Estou acabando agora o meu mestrado na PUC sobre educação musical. Entrego a minha dissertação daqui a 3 meses, né? E eu estou trabalhando, estou desenvolvendo muito, estou descobrindo muita coisa. Estou trabalhando baseado na abordagem metodológica de uma referência da educação que se chama Vygotsky.
né? É um curso que morreu com 30 e poucos anos de idade, né? E é fantástico, a obra dele é fantástica. Então, os conceitos que eu tenho buscado para desenvolver essa dissertação está se baseando em cima dos conceitos desenvolvidos por Vygotsky, que é uma pessoa da educação, mas que ele é uma referência da psicologia também. Sim. Mas ele entrou nesse mundo da educação e da psicologia através do estudo das artes. E isso que é fantástico, né? É um profundo, o que ele deixou sobre a questão das artes, né, da música e todas as linguagens das artes, até da formação social, chama de formação social das outras linguagens, como a língua falada, é fantástico. Eu estou extremamente apaixonado por esse cara, né? Sim. Um cara que estudou, judeu, ele viveu na Rússia morreu com 35 anos, uma coisa assim, muito novo, né? Ele era perseguido, ele foi perseguido em vida, depois ele apoiou muito o regime, mesmo porque os judeus também foram beneficiados do regime do Stalin, né? Então, botei um monte de coisa ali no começo, não sei, né? Sim. E depois ele também foi boicotado pelo próprio Stalin, porque foi boicotado pelo Stalin, como no Ocidente ele era boicotado porque ele era russo, né? Certo? Na época da Guerra Fria. Então tem muita coisa distorcida nele, mas assim, aos poucos ele está se mostrando melhor o trabalho dele. Sim. E assim, é uma pessoa maravilhosa. Sim. Até porque é um teórico que, assim, de certa forma, você tem contato com ele na área da psicologia, né? Como sendo um teórico que, assim, revolucionou mediante aos pontos que ele trazia, né? Como referência, né? E, assim, não tão conhecido como os grandes nomes, né, da filosofia e psicologia, mas um nome muito respeitado, né, por aquilo que trouxe e aquilo que construiu. Né? Então, e aí a fala dele, ele fala primeiro de Piaget, fala de Freud. Você percebe que ele estudou tudo isso muito a fundo. Sim, né? sim. E ele traz argumentações fantásticas, né? Sim. E eu fiquei assim, como é que uma pessoa de tão pouco tempo de vida fez tanta coisa? Tanta, né? Uma produção, assim, muito... Não, dele é muito super esperança para a gente, sabe? Quando a gente começa a deslumbrar essas questões teóricas ou filosóficas teóricas, né? E a gente se encanta, né? Porque você vê muita verdade ali que parece que estava escondida, né? Ou parece que está escondida, né? E você começa a deslumbrar horizontes que você olha assim e fala: caraca, existe essa possibilidade, ou então existe essa forma de ver, né, uma mesma coisa, né? Apesar de que a gente, de certa forma, começa a trazer ou a construir trajetórias dentro da filosofia e da psicologia, né, que mostram que existem possibilidades, mas assim, quando você se engendra nessa questão de o quanto que o filósofo consegue ter um olhar diferenciado para tudo isso, né? Você fica assim, pô, meu, caramba, tem que conhecer esse cara do nome da mãe dele ao nome do cachorro. É isso mesmo, né? Então, eu estou terminando isso agora, né, que é essa dissertação, e concluir. Então, eu estou estudando muito, escrevendo muito, né? E a arte e a linguagem musical é o centro do meu trabalho, né? Certo? E ele desenvolve um conceito muito bacana que desenvolve, claro, que a arte enquanto técnica social do sentimento. Sim. É muito bacana, muito bacana. Você vai estudando, ele mostra claramente por que a questão estética que ele falou, né? Por que isso fica? E como é que mexe? Como é que toca?
E ele mostra a relação dentro das artes, ele classifica a questão da forma e do conteúdo. Sim. E nessa briga, nessa relação, o conteúdo destrói a forma, né? E aí se revela, que revela a relação com as pessoas. É por isso que ela atinge o aspecto emocional, o aspecto da emoção das pessoas de modo geral. É fantástico. Então, mas como que é isso? Você começa a investigar, é coisa muito legal. Muito, muito legal. E muito coerente, né? Então, conecta tudo com o que chama que é uma abordagem histórico-cultural. Sócio-histórico-cultural. Na realidade social não somos, né? Na realidade é histórico-cultural, né? Onde deixar claro que nós somos o que somos por causa das relações humanas. Sim. As relações é que nos tornam ser humano, né? E o que torna possível isso, eles chamam de mediação às linguagens. E aí tem as linguagens, a linguagem falada, mas a linguagem das artes, ela é a técnica, a gente chama de técnica social do sentimento. É ali que se trabalha a emoção e sentimento. Muito bacana. Eu estou muito apaixonado. Acaba agora no meio do ano. Não, mas já se percebe. Isso é notado. Mas é bacana isso, né? E você fica, como é que pode passar tanto tempo? Eu não sabia dele antes. Mas a vida é assim, né? A gente vai descobrindo as coisas. Como tem muita gente que a gente acaba não descobrindo, né? E aí vai, né? A gente sabe de muita gente, mas também sabe de muita gente que está aí, a gente não. É que é muita coisa, né? Sim, não. Na música, então, nem se fala. Nossa. E é aquela coisa, essa daí é uma caixinha que você abre e que você não quer mais abrir, não quer mais fechar, entendeu? Porque cada hora que você mexe um pouquinho, aparece uma coisa diferente, um autor diferente, um teórico diferente, um filósofo diferente, e tipo assim, você vai, de certa forma, pirando, né? Pirando dentro do melhor sentido da coisa, né? Maravilha. Então é isso, eu estou fazendo isso, estou ensaiando online, os produtos musicais, eles não são apresentações, né? A gente construiu alguns vídeos, né, nesse tempo aí, nesse ano, alguns vídeos musicais, participamos de encontros de corais virtuais, mandando um vídeo, aí depois assistimos, entendeu? Fiz alguns arranjos, né, contratamos alguns músicos, acabei indo no estúdio lá fazer algumas gravações, grupos de percussão, um monte de coisa. Então a produção estava muito, muito focada nessa área. Tá. E você acha que está mais intensa? Também, né? Menos intensa que antes? Não, menos intenso, né? Intenso, assim, não tem tanta coisa, mas o que tem é intenso. Sim. Entendeu? E foi muito difícil essa adaptação da virtual? Não achei difícil, mas eu achei que mudou. Eu achei, inclusive, que algumas coisas mudou para melhor. Né? Tem coisa que a gente não consegue fazer, ensaio de coral, por exemplo. Tem coisa que a gente não consegue fazer as pessoas cantarem junto, você tem que equilibrar o som, encaixar a sonoridade, né? Um monte de coisa. Mas, por outro lado, né? As pessoas cantarem sozinhas um bom trecho quase não se fazia, né? Sim. Ao vivo, né? Sempre as pessoas faziam juntos, a gente ia ouvindo e acertando um ou outro. Hoje, nos ensaios online, quer dizer, as pessoas cantam sozinhas, os outros escutam, e isso então promoveu uma exposição maior. O que mudou muito essa relação com a linguagem, né? A relação com a linguagem e o potencial dessa relação, ou seja, o desenvolvimento do instrumento, no caso do canto, no caso do canto coral, o canto, né? Como cantar melhor, outra, a linguagem é a música, como se relacionar com isso, né? Então essa relação, eu acho que ela se aprofundou de uma forma diferenciada. Tomara que fique isso, né? Que aí o pessoal vai aprendendo. Então, quando tiver ensaios agora pessoais, né, ao vivo, pessoalmente, eu acredito que isso vai trazer mais qualidade ainda. Entendi.
Vanderlei, eu acho que esse nosso bate-papo, acho que, sim, foi muito interessante, rendeu muito conhecimento, digamos assim, né? Porque, pessoal, Neymar Vive Paris também é cultura, tá? Só para vocês ficarem sabendo, tá? Acho que é importante entender esse aspecto. Também é cultura, não. Nós somos cultura. Mostra essa história. Nós somos Eu queria que você deixasse aí os seus contatos para a nossa audiência, para todo mundo saber onde te achar, como de repente ingressar nesses projetos que você está tocando. Fala aí um pouquinho. Então, eu tenho um coral aqui na Secretaria de Cultura. A gente faz ensaios terças e quintas. A gente está online, né? Aí é só entrar em contato com a gente. Eu posso deixar meu telefone. É 98571-4284. Esse é meu celular, WhatsApp. Vou repetir. 98571-4284. Né? E aí eu te dá acesso, as pessoas assistem um ensaio, 2 ensaios, para ver como é que funciona, né? E depois ou continua ou para, não tem problema nenhum. Também tem essas viagens, elas vão voltar aí, acho que o ano que vem, espero, né, que 2022 ou 2023, não sei. Né? Tem um Facebook lá que é Artes na Europa, tem tudo lá, postado lá, se as pessoas quiserem visitar, fiquem à vontade. Entendeu? E eu agradeço o convite, Neymar. Bacana ver você aí com saúde, na ação, na ativa, aí, provocando os meios, né? E é isso mesmo. Dando essa vivacidade. E acho que é isso que é fundamental. E provocando, acho que isso é muito importante. Parabéns por esse espaço que você construiu e que venham outros espaços e que você avance aí nessa sua jornada, né? De flautista, de psicólogo e homem da mídia, né? Muito obrigado. Estou lisonjeado pelo convite, achei muito bacana, entendeu? Quando precisar, pode me chamar que eu estou aí. Eu que agradeço aí, Vanderlei, a disponibilidade, tá? Agradeço a participação aí, como eu te falei, foi uma participação rica, né? Que a gente estava na expectativa aí também, né? Para trazer esse tipo de conteúdo para o canal, para a gente mostrar também, né? Esses novos aspectos, essa nova maneira essa nova cara que a gente está gerando aqui, né? Uma cara mais cultura educacional filosófica, né? Para começar, né? Você é um dos primeiros onde a gente trocou uma ideia mais aprofundada nesse sentido. Você praticamente está inaugurando esse novo modelo, esse novo momento, né? E a gente agradece, pessoal. Esse é o Vanderlei Bansi, né? Nosso maestro. Quem gostou, curte aí, compartilha, que ele vai estar compartilhando também, tá? Valeu, Vanderlei. Obrigado. Obrigado a você. Abração. Abraço a família aí. Opa, abraço também. Tchau, tchau. I am on a whole nother level. Really only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Lately you say he been killing the vibe.